Então, olá pessoal, esse é mais um vídeo das aulas remotas, espero que todos estejam bem. Esse vídeo é a continuação do último, em que a gente encerrou falando das operações com polinômios, adição, subtração e multiplicação entre polinômios. Hoje a gente vai ver a divisão de polinômios pelo método da chave. Existem outros métodos, inclusive, então dentre todos eu escolhi o que eu achei mais eficiente e mais amplo, né, que resolve todos os casos de divisão possíveis entre polinômios, né? Ele se chama método da chave para associar justamente ao método de divisão que a gente aprende, né, a fazer divisão com números. Então, f de x dividido por g de x resulta no quociente e o resto. E quando não dá mais para dividir, né, a gente obtém o resto. Então, é aquela conta de dividir com números naturais que a gente aprende bem lá no início mesmo, aquela conta com o resto. Nós conseguimos dividir dois polinômios se o grau de f for menor ou for igual ao grau de g, obtendo um quociente e um resto. O resto a gente consegue obter quando o grau de r de x for menor ao grau de g de x, né? Com os nomes, né? Os mesmos nomes que a gente usa com os números. F de x é o dividendo, g de x é o divisor, o q de x é o quociente, r de x é o resto. Então, até eu escolhi um método de divisão pelo método da chave, né? Para ter essa associação com a divisão de números naturais que a gente aprende lá no início, né? Essa divisão com o resto. Inclusive, a impossibilidade de dividir um f por um g quando o grau de f é menor. É como se eu estivesse dividindo 1 por 5. Na verdade, a gente divide, mas lá no início, quando a gente está aprendendo a divisão, a gente não faz esse tipo de conta, né? Não faz esse tipo de conta com vírgula. Então, por isso que o grau de f tem que ser maior ou igual ao grau de g para a gente poder fazer a divisão de polinômios. Então, a gente se remete muito a esse primeiro processo quando a gente está iniciando o aprendizado de divisão. Então, aqui eu até vou fazer a conta, né? E depois vocês vão ver que é bem parecido, né? Claro, vocês sabem fazer a divisão, mas vou fazer aqui com todo esse detalhamento para a gente associar ao que a gente faz com polinômios. Então, 127 dividido por 3, por exemplo. Então, a gente pega o 12, já que o 1 não dá para dividir, né? Então, a gente pega a próxima casa. 12 dividido por 3 dá 4. O que a gente faz? Lá no início, lembrem que é lá no início mesmo, né? Quando a gente está aprendendo a dividir. Então, 4 vezes 3 é 12, subtrai. 12 menos 12 dá 0. Não dá para dividir, então puxa o próximo, puxa o 7. 7 dá para dividir por 3, é 2. Então a gente sempre faz, né, o 2 vezes 3 e subtrai, né, passa subtraindo. 7 menos 6, 1. 1 não dá para dividir por 3, não tem mais o que baixar, então esse é o resto e o quociente. E outra coisa que a gente também associa ao método da chave, que é importante, a gente chamava meio de prova real, né, quando a gente fazia com números, né? Por exemplo, se 127 dividido por 3 é 42 e resta 1, a gente pode escrever o 127 como 42 vezes 3 mais 1. Então, a gente também vai fazer isso com polinômios, né? Se f divide por g resulta no quociente r e o resto é r, então o polinômio f é igual ao polinômio g vezes o polinômio q mais o polinômio r. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. E além do mais, assim, ó, é claro que esse processo de dividir, ele é muito similar, mas eu vou fazer algo que vai tornar mais similar ainda o processo de divisão com polinômios. Porque, na verdade, a nossa escrita no sistema decimal, ele é embutido, né? Ele é uma simbologia. A gente entende o que representa, mas na verdade, quando a gente escreve 127, o que esse 1 significa? Que é uma centena, então está multiplicando
10 ao quadrado, esse 2 representam duas dezenas. Então, na verdade, mais 2 vezes 10. E 7 unidades, que não chega a completar uma dezena. Então, ó, trocando, pensando que no lugar do 10 a gente tem um x, a gente vai ter 1x ao quadrado mais 2x mais 7. Isso funciona para qualquer número. Se tivesse milhar, por exemplo, apareceria uma potência ao cubo, né? Um 10 ao cubo. Se tivesse dezena de milhar, apareceria um 10 na 4. Então, a gente consegue associar um número real com um polinômio. Então, por isso que fica mais fácil a gente associar o método da chave com a divisão de polinômios. Aqui eu vou fazer, ó, justamente, ó, separando as casas para pensar, ó, esse é o x ao quadrado, esse é o termo 2x e esse é o termo 7 mesmo, né? Claro que aqui seria melhor, por exemplo, se a gente tivesse dividido por 13, né? Porque aí a gente seria mais similar ainda, porque aí o 10 mais 3 poderia ser similar a dividir o polinômio x ao quadrado mais 2x mais 7 por um polinômio x mais 3. Mas eu vou fazer primeiro por 3. Então, como é que a gente faz? 100 por 3 é 33. Então, multiplica 33 por 3 e subtrai. Então, aqui 100 menos 99, sobra 1. Já vou juntar com 1, então vai ficar 21 mais 7. Então, 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3 menos 21, então vou passar subtraindo. Agora sobram 7 unidades. 7 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 3 é 6, subtrai o 6 e resta 1. Então, aqui, inclusive, ó, eu expliquei passo por passo. Claro que pensem que, na verdade, eu estou fazendo esse passo a passo não para os números, dividir por números propriamente ditos, mas para depois a gente associar a divisão com polinômios. E se eu fizesse a divisão por 13, né? 127 por 13, como é que ficaria? Bom, aí, para ficar mais parecido ainda com a divisão de polinômios, o que eu poderia fazer? Eu pegaria o 10 e o 100 e dividiria por 10. Então, 100 dividido por 10 é 10. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 10 pelo divisor e vou subtrair do dividendo. Acho que eram esses os nomes, né? Então, ó, 10 vezes 10 é 100 e 10 vezes 3 é 30. Então, eu vou passar subtraindo. Então, notem que assim, dessa forma, o primeiro sempre vai se anular, né? Esse é o objetivo. Ó, mais 30, 20 menos 30 é menos 10. Então, eu vou repetir o que sobra aqui, vou colocar o 7, como se eu estivesse começando daqui. Menos 10 dividido por 10 é menos 1. E vou fazer o mesmo processo de novo. Menos 1 vezes 10, menos 10. Aqui eu vou passar subtraindo mais 10. Menos 1 vezes 3, menos 3. Vou passar mais 3. O 3, o menos 3 subtraindo, que é equivalente a passar o 3 somando. Então, aqui vai anular e aqui vai ficar 10. Então, aqui, ó, vai sobrar 10 unidades, então dá para dividir por 10, que dá 1. Então, aqui, ó, menos 10, 1 vezes 3 mais 3, menos 3. Então, aqui o resto seria menos 3, né? Claro que aqui, ó, aqui deu um resto negativo, mas vamos verificar as contas, que então 127C é igual a 13 vezes 10 menos 3, e realmente é, né? Porque 13 vezes 10 é 130, menos 3 é 127. Embora esse processo não fique parecido com a divisão, porque a gente não teria um resto negativo, com o polinômio é exatamente igual. Vamos ao exemplo bem
fácil, vamos começar, né, com bem fácil. Então, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 1 dividido por x menos 3. Agora, o exemplo com números que não fazia muito sentido, aqui vai fazer, ó. Então, a gente tem que começar pela maior potência, tanto do dividendo quanto do divisor. Então, a x ao quadrado dividido por x é x. Claro que essas contas têm que ser fáceis de fazer de cabeça, né? Não vou pegar aqui, se eu tiver que toda hora pensar assim, ó, x ao quadrado dividido por x, faz a conta, parar. Bom, aí vai tornar esse processo muito penoso. Então, eu espero que essa prática aqui vocês tenham. Então, eu vou fazer aquele processo que eu fiz com o 127 dividido por 10, por 13. Então, x vezes x é x ao quadrado, subtraio. X vezes menos 3x, subtraio, então vai dar mais 3x. Ó, se esse processo que a gente faz com polinômios, a maior potência sempre vai anular na próxima etapa. Né? Então, quando a gente divide na próxima etapa, essa maior potência sempre tem que anular, senão aí alguma coisa está errada. Né? Então, ó, vamos analisar agora o que sobrou para continuar dividindo. Menos 5x mais 3x é menos 2x mais 1. Ó. Isso é um exemplo que lá no nosso exemplo com números não fazia sentido ter resto com negativo, mas aqui faz, né? Porque é polinômio, podemos ter termos, né, subtraindo. Então, o negativo é, na verdade, uma subtração. Então, aqui faz sentido. Então, ó, vou continuar dividindo, ó, menos 2x por x, ó, sempre pego, agora como se eu começasse daqui a divisão, sempre pego a maior potência pela maior potência do divisor. Então, menos 2x dividido por x é menos 2. E aí, para ver o que ainda resta, ou para ver se a gente já chegou no resto da divisão, menos 2 vezes x, menos 2x, passo subtraindo, menos 2 vezes menos 3, mais 6 e passa subtraindo. Ó, como eu disse para vocês, a maior potência sempre vai se anular. E aí, um menos 6, menos 5. Bom, menos 5 é uma constante, já não dá para dividir por um polinômio de grau 1. Então, aqui a gente obteve o nosso resto. Então, o quociente é x menos 2 e o resto é menos 5. Até porque, né, é aquela condição que eu disse para vocês. Né, o resto tem que ter grau menor que o divisor. Se o divisor tem grau 1, o resto tem que ter grau 0, ou seja, só vai ser uma constante. E se a gente quiser ó, escrever f de x como esse produto aqui, ó, x menos 3 vezes x menos 2 menos 5. Então, até recomendo que façam como exercício, né, para verificar a igualdade. Então, como a gente tem que praticar a divisão, eu vou continuar. Agora, um exemplo de grau 3 dividido por um polinômio de grau 2. Então, x ao cubo mais 5x ao quadrado. Uma coisa que eu não disse que é muito importante é que esses polinômios que a gente, no processo do método da chave, estejam escritos em ordem decrescente dos termos, né, de x, do expoente de x. Mas isso eu frisei no vídeo da aula passada, né, a importância de organizar quais eram as vantagens. Essa é outra vantagem, o método da chave só funciona se está organizado desse jeito. Então, aqui, ó, sempre começar pela maior potência, dividir a maior potência do dividendo pela maior potência do divisor. Então, x ao cubo dividido por x ao quadrado, x. Então, aquela verificação, né, para ver qual é a próxima etapa da divisão. Vou multiplicar o x pelo divisor e subtrair do dividendo. Então, x vezes x ao quadrado, x ao cubo, vou passar subtraindo. X vezes x ao quadrado, vou passar subtraindo. E x vezes menos 1 vai dar menos x, mas eu vou passar subtraindo. Então, como eu disse para vocês, a maior potência de x sempre vai se anular, e aí a gente vai ver o que sobra. 5x ao quadrado menos x ao quadrado, 4x quadrado, menos 6x mais x, menos 5x. Já vou baixar o 12.
Então, agora é como se a gente começasse daqui, né? Já que eu copiei tudo e fiz todas as operações com o dividendo anterior. Então, eu vou começar daqui, então eu vou pegar o 4x² para dividir com o x², que dá 4. Vou fazer o mesmo processo. Pegar o 4, multiplicar pelo divisor e subtrair do dividendo. 4 vezes x² subtraindo. 4 vezes x, 4x, vou passar subtraindo. E 4 vezes menos 1, menos 4, que eu vou passar subtraindo, então vai dar mais 4. Ó, aqui anula, aqui vai dar menos 9x mais 16. Aí notem que agora a gente tem um polinômio de grau 1, então a gente não pode dividir por um polinômio de grau 2, que é maior. Então aqui a gente achou o nosso resto. Então o quociente, o resultado da divisão é x mais 4, e o resto é menos 9x mais 16. Então vejam que aquela conta com 127 dividido por 13 é exatamente, né, o que a gente está fazendo aqui agora com polinômios. Então a gente também pode escrever o f de x, que é o polinômio de grau 3, como o produto de x² mais x menos 1 vezes x mais 4 menos 9x mais 16, também recomendo como exercício. E apenas depois desses dois exemplos eu já começo a pensar. Sabendo o grau do divisor e do dividendo, como saber o grau do quociente? A gente consegue fazer essa associação. Pela propriedade de potência, se eu tivesse um polinômio aqui de grau 6, não interessa aqui quem é, né, mas só para a gente pensar no grau do polinômio. Se eu tivesse um polinômio de grau 6 dividido por um polinômio de grau 2, a gente faria x na 6 sobre x², teria que fazer essa divisão, que dá x na 4, porque a gente pensa na propriedade da potenciação, né, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, o quociente teria grau 4. E o resto, então, ó, grau do Q seria grau 4. E o grau do resto seria menor, igual a 1. Né? Poderia ser um polinômio de grau 1, porque aí não daria para dividir por um polinômio de grau 2, ou uma constante, que também não daria para dividir pelo grau 2. Então aqui a gente até pode generalizar. Então, se eu tiver f, se o grau de f, na verdade, se eu tiver grau de f e o grau de g, qual vai ser o grau de q? O grau de Q de x vai ser o grau de f de x menos o grau de Q de x. Aliás, de g de x, né? Então, notem aqui, ó, f de grau 4, g de grau 2. Então, o que eu concluo? O quociente vai ter grau 2 e o resto vai poder ter grau 1 ou ser uma constante. Então, vamos lá praticar. X na 4 menos 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 5x menos 3 divididos por x ao quadrado menos 2x mais 3. Então, sempre maior potência por maior potência. Então, vai dar x ao quadrado, multiplica e subtrai. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Menos 2x ao cubo, então aqui vai ficar mais 2x ao cubo, mais 3x ao quadrado, então menos 3x ao quadrado. Olha só que loucura, porque aqui anulou os 3 de cara, e já sobrou menos 5x menos 3, que é um polinômio de grau 1, que eu sei que não dá mais para dividir. Então, f de x é x² vezes x² menos 2x mais 3, menos 5x menos 3, né? Por aquela prova real que eu incentivo vocês a exercitarem. Então, só vou registrar aqui quem é o quociente e quem é o resto, certo? Então, aqui, ó, essa escrita, né, tipo prova real, a gente vai ter uns resultados no futuro que a gente vai precisar usar essa escrita. Então, vamos ver alguns
resultados importantes do teorema. E aqui, primeiro, o teorema do resto, que é um teorema que vai nos ajudar a calcular o valor numérico em alguns casos. Como eu disse para vocês, o valor numérico no polinômio é a mesma definição para a função. Né? Então, eu tenho um p de x e vou calcular, sei lá, p de 3. Mas, às vezes, esse cálculo, à mão, né? Claro, com calculador e computador a gente faz tudo muito fácil, muito rápido. Mas pensando à mão, né? Então, eu quero saber quem é o valor numérico de um polinômio quando x é igual a 3. Se o polinômio for grau 10, por exemplo, né, vai ficar um pouquinho difícil. Ou um grau 5 que seja. Né? Então, aparentemente, o próximo teorema só nos ajuda a fazer esse tipo de conta. Mas a gente vai ver que depois a gente vai ter mais utilidade para o teorema do resto, que ele se envolve em outras coisas. Claro que esses comentários são comentários que eu já fiz, então eu não vou ser repetitiva. Mas notem o seguinte, eu afirmei para vocês que se eu tiver um f dividido por um g resultando num quociente um resto, o resto sempre vai ser, o grau do resto, né, sempre vai ser menor que o grau de g. Isso é repetido, já falei. Só que se o g tiver grau 1, né, se o grau de g for 1, quer dizer que o grau do resto é 0, ou seja, r de x vai ser uma constante. Isso tem a ver com o teorema do resto ou o teorema de D'Alembert. O que ele disse? Que consideramos um polinômio qualquer e d de x um polinômio x menos a, então tem grau 1, em que a é um número complexo. Lembrem que o conjunto dos reais está dentro dos complexos, então vale para real puro, né, e um complexo não real. Agora que é o resultado do teorema. Se o resto do polinômio, porque sim, né? Como a gente vai, se a gente dividir o p de x por d de x e o d de x é grau 1, o resto é uma constante. Então, eu vou dizer que essa constante é k. Tá? O resto da divisão de um polinômio p de x pelo polinômio x menos a é uma constante k. O que o teorema diz? Que então P de A, ou seja, o valor numérico, quando a gente substitui o x no polinômio por A, é o próprio K. Espera aí, calma aí, deixa eu entender. Então, se a gente dividir um polinômio qualquer por x menos a gente vai obter um quociente, mas o importante é o resto. Esse resto vai ser uma constante, e ele está afirmando que justamente essa constante é o valor numérico do polinômio quando x é igual a a. Vou calcular o resto da divisão de p de x por d de x, e depois a gente vai conferir o teorema do resto. Então, fazer a divisão, 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 5x menos 3 divididos por x menos 4. Inclusive, essa divisão por esse tipo de polinômio é a mais importante quando a gente está lidando com polinômios. Inclusive, só para esse tipo de divisão, a gente vai ver um método diferente, que vai ser muito mais rápido. Então, eu disse para vocês que eu escolhi o método da chave, né, tendo vários, porque ele era o mais amplo. Mas esse tipo de divisão em específico, que é bastante importante, aí eu vou ver outro método. Por enquanto, só o método da chave. Então, 2x ao cubo, divido por x, dá 2x quadrado, aquele esquema, multiplica, subtrai. Então, 2x ao cubo subtraindo, e aqui é o menos 8x quadrado subtraindo, então vai dar mais 8x quadrado. Então, aqui vai ficar 7x quadrado mais 5x menos 3. 7x quadrado dividido por x é 7x. Então, multiplicar de novo pelo divisor e subtrair do dividendo. Então, menos 7x quadrado.
aqui vai dar menos 28x, então aqui mais 28x, sempre anulando a maior potência, que sempre vai acontecer. 33x menos 3. Então, aqui já dá 33 a divisão. Menos 33x, 33 vezes menos 4, então aqui ficaria menos 132, então aqui é mais 132. Ó, anula a maior potência e aqui fica 129. Então, olha, o resto da divisão de P de x por x menos 4 é 129. O que o teorema do resto afirma? Que esse é o mesmo resultado quando a gente substituir o x por 4 no polinômio P de x. Então, eu vou mostrar para vocês isso agora na prática. Então, ó, 2 vezes 4 ao cubo, menos 4 ao quadrado, mais 5 vezes 4, menos 3. 64 vezes 2, 128. Menos 16, mais 20, menos 3. Nota que aqui vai dar menos 19 mais 20, vai dar 128 mais 1, que é o 129, como o teorema do resto afirma. Outro teorema importante é o teorema da raiz. Na verdade, o teorema do resto ele é muito mais importante para o teorema da raiz do que a gente fazer essa conta aqui. Mas ele é importantíssimo para a gente entender o próximo teorema. E para a gente entender o teorema, eu vou precisar falar um pouquinho até recapitular linguagens e até verificar, aliás, associar a divisão que a gente está fazendo com a divisão dos nossos números, né? Então, por exemplo, se eu tiver um P de x ao quadrado menos 5x mais 6, e pensar nas raízes desse polinômio. Por isso que eu pensei num polinômio de grau 2, porque a gente sabe achar as raízes de um polinômio de grau 2, né? Como eu já disse no vídeo anterior, que no nosso bimestre, achar as raízes de um polinômio é uma saga, é o objetivo principal, tá? Mas essa divisão desse tipo que eu disse que é mais importante, a divisão por um polinômio tipo x menos a, tem a ver, estão conectados. Né? Então, a gente sabe, até a gente pode fazer por soma e produto, né? E descobrir que x ao quadrado menos 5x mais 6, ele tem raízes 2 e 3. Né? Então, seja pelo soma e produto, ou seja por Bhaskara, não interessa, a gente sabe. Mas, o que é definição de raiz? Se a gente tem duas raízes, a gente sabe que substituir o x por 2, o resultado vai dar zero. E se a gente substituir o x por 3, o resultado vai dar zero. Ou seja, o valor numérico de P de 2 e P de 3 são iguais a zero. E aí eu já estou associando ao teorema do resto. Porque o que o teorema do resto disse? Que se a gente dividir um polinômio P de x por x menos a, o resto, que vai ser uma constante, é o próprio P de a, é o valor numérico quando x igual a a. Então, se eu pegar que o a seja especificamente uma raiz, o que vai acontecer? Pelo teorema do resto, P de a, né, se a é raiz, P de a é zero. Então, quer dizer que o resto vai ser zero. E aqui, ó, eu fiz a divisão para mostrar para vocês realmente como o resto vai dar zero se a gente dividir por x menos a sendo a raiz do polinômio. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 dividido por x menos 2. Né? Então, maior potência por maior potência, x ao quadrado por x é x. Então, multiplicamos pelo divisor e subtrair do dividendo. Então, x ao quadrado menos x quadrado, menos 2x mais 2x. Anula a maior potência. Aqui, menos 5x mais 2x vai dar menos 3x, puxo 6. Aí eu vou dividir menos 3x mais 6 por x menos 2. Vai dar menos 3. E agora fazer a mesma coisa com menos 3. Menos 3 vezes x, menos 3x. Subtraindo, mais 3x.
Menos 3 vezes menos 2, mais 6. Passa subtraindo, menos 6. O que, que acontece? Anula tudo e o resto dá zero. Mas, qual é a consequência do resto dar zero? Lembram que eu disse que se a gente fizer a divisão de f por g com quociente e resto, a gente consegue escrever f como g vezes q mais r? O que acontece se o r for zero? F vai ser o produto do divisor pelo quociente. Então, a mesma. E isso é muito similar, obviamente, quando a gente faz com números. Sei lá, 12 dividido por 3 é 4, o resto é zero. Então, 12 é 3 vezes 4. Mas, assim como com números a gente fala em divisível e divisor, a gente também vai falar para polinômios. Por exemplo, se eu faço a divisão de 12 por 3 dá 4, e escrevo 12 como 3 vezes 4, o que a gente diz? 12 é divisível por 3, ou 3 é divisor de 12. 12 é divisível por 4, ou 4 é divisível por 4 é divisor de 12. A mesma coisa para os polinômios, ó. Então, aqui, como a gente chegou no resto zero, a gente escreve x ao quadrado, que é esse p de x, como produto de x menos 2 vezes x menos 3. Então, o que a gente vai dizer? Que x menos 2 é divisor de p de x, ou que p de x é divisível por x menos 2. A mesma coisa para o x menos 3. P de x é divisível por x menos 3, ou que x menos 3 divide p de x, ou é divisor de p de x. Certo? Tudo isso que eu falei tá nesse texto aqui. Claro que eu não vou ficar só lendo o que está escrito, né? Então, aí sim a gente vai entender o teorema da raiz, que justamente o teorema da raiz é o que se pode concluir do teorema do resto quando o x menos a, né, o divisor x menos a for raiz do polinômio, ou seja, p de a igual a zero, o que vai acontecer? Então, ó, o teorema da raiz. Considere os polinômios p de x em que a é um número complexo, dentro daquela história. Real também é complexo. Se x igual a é raiz do polinômio p de x, então dizemos que p de x é divisível por x menos a. Certo? Notem que depois de tudo isso que eu falei, o teorema 5 na verdade, nem precisava ser dado, é só uma consequência do teorema da raiz, né? Com o teorema do resto, o teorema da raiz fica compreensível. Claro que a gente pode, ele só afirmou que ele é divisível, mas está tudo por trás implícito, né? Tá dizendo que se a gente dividir aqui, né, p de x por x menos a, vai dar o quociente, o resto é zero. Então, inclusive, se a gente quer escrever p de x como produto de x menos a, vezes o quociente, né? Porque o resto vai dar zero. Então, no exemplo 17, a gente tem um polinômio de grau 4, daquele exemplo do vídeo anterior, que a gente sabia as raízes. As raízes são menos 1, 4 e menos i. Né? Lembrando até que as raízes não reais vêm aos pares, né? Uma raiz complexa e seu conjugado. Então, a gente vai aplicar o teorema do resto. E aqui eu vou fazer vou adiantar uma parte da matéria, que é a fatoração de um polinômio. Segundo as raízes desse polinômio, a gente consegue fatorar. E aí esse exemplo vai fazer sentido. Então, primeiro, vou pegar o x na 4, menos 3x ao cubo, menos 3x quadrado, menos 3x, menos 4. E, por exemplo, vou começar dividindo o relativo à raiz x igual a menos 1, então a gente vai ter que dividir pela raiz, pelo polinômio x mais 1. Lembrem que a estrutura é x menos a, né? Então, aqui vai dar x ao cubo, né? Multiplicando e subtraindo
dá menos x na 4 e menos x ao cubo. Anula a maior potência, menos 4x ao cubo. Eu gosto de sempre repetir aqui, né, todos os termos, para parecer assim, ó, eu começo como se começasse a divisão daqui, sempre com um grau menor, que fica mais fácil. Então, aqui fica menos 4x quadrado, multiplica, subtrai, menos 4x quadrado vai dar mais 4x quadrado. A maior potência anula, aqui fica x quadrado menos 3x menos 4. Então, o próximo termo é x, né? X ao quadrado dividido por x é x, multiplica e subtrai. X vezes x ao quadrado subtrai, x vezes 1, x e subtrai. Então, aqui vai ficar menos 4x menos 4. Ainda dá para dividir, vai dar menos 4. Menos 4 vezes x, 4x, menos 4 vezes 1, menos 4. Então, a gente tem que somar 4. Então, o resto deu zero. Quer dizer que esse P de x é igual ao produto de x mais 1 por x ao cubo menos 4x quadrado mais x menos 4. Então, o que eu vou fazer? Em vez de dividir o polinômio de grau 4 de novo por x menos 4, por exemplo, eu sei até que divide, mas eu vou dividir esse polinômio de grau 3, eu vou dividir o quociente. Então, x mais 1 vezes o quociente, que é a primeira resultado da divisão de x mais 1. Então, olha só, isso também funciona quando a gente tem a mesma lógica que quando a gente tem com números. Então, por exemplo, 48, ele é divisível por 3, a gente sabe que ele é divisível por 3, porque a soma de 4 com 8 dá 12, e ele é divisível por 4, porque o 8, aqui o último dígito, é divisível por 4. Então, se a gente fizer as contas, 48 é 3 vezes 16. Então, por exemplo, né, disse que ele é divisível por 3. Então, 48 é 3 vezes 16. Mas lembra que eu tinha dito no início que 48 era divisível por 4? Então, ó, eu posso dividir por 4 de novo 48, mas se eu quero fatorar o 48 em números primos, né, para fazer essa associação bem idêntica ao que eu quero fazer com esse polinômio, se eu quero fatorar o 48 em primos, e eu sei que o 4 divide o 48, eu não vou pegar o 48 dividido por 4, eu já vou pegar o 16, ou divisível por 2, né, falando em primos, né, então eu sei que 48 é divisível por 3 e divisível por 2. Então eu vou pegar, para fatorar em primos, eu vou pegar o 16, ó, e dividir por 2. Então, ó, 3 vezes 2 vezes 8, ó, já estou conseguindo fatorar. Então, como eu tinha dito que era divisível por 4, então eu sei que o 8, né, é mais uma vez divisível por 2. Então, o 8 é 2 vezes 4. E assim a gente vai fatorando. Na verdade, 16 é 2 na 4, né? Então, a gente consegue fatorar o 48 por números primos. Né? Então, se eu pensar que isso são, que esses termos aqui são os meus polinômios, por exemplo, o 3 representa o polinômio x mais 1 e o 16 representa q de x, se eu sei que o polinômio p de x é divisível por x mais 1 e x menos 4, eu não vou, eu sei que eu posso dividir o q de x por x menos 4. Então, vamos dividir x ao cubo menos 4x quadrado mais x menos 4, que é o quociente, e dividir por x menos 4, porque 4 é a raiz de p de x. Então, vocês vão ver que também é divisível e o resto vai dar zero. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado. Então, multiplicar e subtrair. Aqui já deu uma vantagem, aqui, né? X ao cubo subtrai anula. X ao quadrado menos 4x vai passar mais 4x quadrado, então também vai anular. Vai sobrar x menos 4. Ó, então aqui ficou x ao quadrado mais 1, né? Ó, então eu já sei aqui que é 1. Mas mesmo assim,
né? Vou multiplicar e subtrair. Menos 4 mais 4, olha o resto zero. Então, aquilo que eu afirmei, que eu sei que P de x é divisível por x mais 1 e x menos 4, se eu já dividi por x mais 1 e escrevi como produto de x mais 1 vezes q de x, então eu pego o q de x, que eu também sei que vai ser divisível por x menos 4. Então, olha só, P de x é igual a x mais 1 vezes o q de x, né? É isso que eu tinha escrito. Só que agora eu dividi o q de x por x menos 4 e restou x ao quadrado mais 1. Então, ó, no lugar do q de x, eu vou colocar o produto de x menos 4 por x ao quadrado mais 1, né? Lembrando que o resto é zero. Então, olha só o que a gente está fazendo. A gente está fatorando o polinômio, escrevendo o polinômio de p de x de grau 4 como produto de polinômios de grau 1. E sim, a gente pode pegar esse x ao quadrado mais 1 e ainda escrever como produto de dois termos de grau 1. Na verdade, x ao quadrado mais 1 e vai ser, ó, se eu pegar o x ao quadrado mais 1 e dividir por x menos i, vamos ver se vai dar espaço aqui. Para garantir, vou fazer embaixo. Então, x ao quadrado dividido por x, x. X multiplica e subtrai. X vezes menos ix. Vai passar mais ix. Então, subtrai, fica ix mais 1. Ainda dá para dividir. E x dividido por x vai dar i. I vezes x, subtrair. I vezes menos i vai dar mais 1. Como a gente tem que passar subtraindo, menos 1 vai dar anular e dá resto zero. Isso quer dizer que x ao quadrado mais 1 pode ser escrito como x menos i vezes x mais i. Claro que essa não era a única forma de fatorar o x ao quadrado mais 1. Ó, mas a partir do processo de divisão, né, pelo teorema do resto, a gente conseguiu escrever o polinômio p de x como um produto de termos de grau 1, em que cada termo tem associada a sua raiz, ó, x mais i, mais 1, aliás, raiz x menos 1. X menos 4, raiz x igual a 4. X menos i, raiz x igual a i. E x mais i, raiz x igual a menos i. Então, isso é um resultado que a gente vai trabalhar mais profundamente no futuro, em que a gente consegue, conhecendo as raízes de um polinômio, a gente consegue fatorar um polinômio qualquer com essa estrutura de produto, x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3, dependendo do grau do polinômio, né? Vamos supor um polinômio de grau n, vezes x menos xn. Por isso que esses processos de divisão, né, por x menos um número, especialmente que esse número seja raiz, vão ser bastante importantes. Por isso que a gente vai ver também um outro método para dividir por esse tipo de polinômio. Esse vídeo acaba por aqui. Mas eu já vou preparar o próximo vídeo para vocês, tá? Que é esse método de dividir, porque ainda está, né, dentro da divisão de polinômios, mas especificamente por esse tipo de polinômio de grau 1. Ok, pessoal? Até mais.